Boa noite, queridos. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É um prazer estarmos juntos aqui em mais um momento de fé e de oração pelo YouTube. Hoje são 6 de junho, estamos aqui na oração da noite e começando hoje uma nova série de orações e o tema é Abre os meus olhos e os meus ouvidos. Você está me enxergando, então não é neste sentido que eu estou falando. Quando eu falo de abrir os meus olhos, é para perceber coisas que eu não percebo, ver coisas que eu não estou vendo, entender coisas que eu não estou entendendo. E para isso, nós precisamos então que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente possa ver e entender. Quero também, queridos, pedir para você que está chegando, que você deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, seus familiares, nos ajude aí nisso. Também, se você não é inscrito, te convido a te inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Quero lembrar que neste domingo nós teremos um culto abençoadíssimo, progresso contínuo no Senhor, na parte da manhã e na parte da tarde, então, nós teremos o nosso seminário de cura divina. Vai ser extraordinário, a partir das 15 horas. Sendo que também neste seminário nós vamos falar sobre o ministério dos anjos. Talvez você não entenda muito a respeito disso, ou talvez entenda, eu não sei. Mas eu vou falar a respeito do papel dos anjos e como os anjos atuam na cura divina e também nas demais áreas das nossas vidas. Então, dá um print aí para você não esquecer, para você pôr na sua agenda para estar com a gente neste domingo. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Vamos começar então a nossa leitura da palavra de Deus nessa noite. Eu quero saudar a todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite e poder compartilhar com vocês da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero abrir aqui o livro do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler o capítulo 1, no primeiro capítulo. No versículo 7 diz assim: Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Veja, aqui nós estamos vendo o Senhor falando com Jeremias, o profeta Jeremias. E nessa fala do Senhor, o Senhor está dando a ele uma missão. O que isso tem a ver com o tema que nós estamos falando nesta noite? Pois bem, talvez muitos não consigam ver qual é a sua missão. Não sabem qual é o seu chamado. Não entendem. Então eles não conseguem ver a sua missão e nem entender o seu chamado. Mas nós temos uma missão, cada um de nós. É impossível um filho de Deus não ter uma missão. Eu até brinco às vezes que se você não recebeu uma profecia, eu posso profetizar para você. Mas por quê? Porque é impossível um filho de Deus não ter uma palavra, não ter uma missão na sua vida. E a grande questão, querido, é que todos nós estamos em missão. Mas o problema é que nem todos descobriram, nem todos conseguem enxergar qual é a sua missão. A minha pergunta para você sabe qual é a sua missão? Segunda pergunta, você entende a sua missão? Então, quando o pastor Mike fala uma coisa, quando a nossa missão não é reconhecida, nós não somos respeitados. E quando nós não somos respeitados, também não somos recompensados. Então, nós temos que saber qual é a nossa missão e entender a nossa missão. Por isso nós estamos falando e vamos falar sobre muitas coisas nesses dias
nós precisamos enxergar qual é a missão que Deus me deu. E eu entendo essa missão, então eu preciso ver e entender a minha missão. Veja, a nossa missão sempre estará ligada a algo para servir alguém, porque é isso que vale. Qualquer pessoa aqui nessa terra, a sua missão é fazer algo para abençoar uma pessoa, servir uma pessoa, ajudar uma pessoa. Por exemplo, o Senhor me chamou para ser um pastor e hoje um apóstolo, mas a missão, ela é a mesma. De pastor para apóstolo só aumentou algumas coisas. Continuo sendo um pastor e também tenho a responsabilidade de cuidar de outros pastores. Mas veja, se eu não entender, se eu não ver qual é a minha missão, em primeiro lugar eu não vou realizá-la. E mesmo que eu saiba qual é a minha missão, eu preciso entender, por exemplo, o que eu preciso fazer como pastor e o que eu preciso fazer como apóstolo. O que você precisa fazer? Você precisa poder ver com clareza, enxergar com clareza qual é a sua missão e também entender a sua missão. E a gente tem que também compreender uma coisa, que a nossa missão, ela vai ter alguns desafios e a nossa missão, ela está ligada a um propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, a nossa missão, ela pode ter um nível de dificuldades, só que eu preciso ver isso. Sabe por quê? Se eu não ver isso, eu posso desistir da minha missão. Tem muitas pessoas que desistem porque elas, quando aceitaram, descobriram a sua missão, aceitaram ela, mas não entenderam tudo que dizia a respeito. Aí começaram as lutas e elas desistiram, abandonaram a sua missão. Quantas pessoas abandonam a sua missão? Esses dias nós estávamos falando a respeito de algumas coisas e nós temos que fazer uma diferença, nós temos que saber a diferença entre uma pressão e um sofrimento. Até um pastor que estava comigo numa visita que a gente fez, ele conseguiu estabelecer até para os irmãos, eu achei interessante a maneira como o exemplo que ele usou, que é muito prático, né? Um casamento tem dificuldades e não vem pronto, logicamente. Então, no relacionamento, muitas vezes vai haver pressão. Agora, a pressão é diferente da dor. A dor seria a tragédia de um divórcio, porque isso sim, isso causa dor, gera dor nas pessoas, mas a pressão é por um propósito. A pressão, ela nos estimula a uma mudança. Agora, quando nós conseguimos então ver, quando Deus abre os nossos olhos para nós enxergarmos, vermos a nossa missão, e quando abre os nossos ouvidos no sentido de entendermos o que é a nossa missão, nós também precisamos então compreender os níveis de desafios e dificuldades que estão embutidos nessa missão. Porque às vezes a gente sabe, a gente não para pensar nos desafios que vêm junto. Por exemplo, se Deus te dá uma direção para você, olha, eu quero que você vá embora do Brasil lá para a Europa, para um determinado país lá. Você pode ficar muito feliz, olha, Deus me deu uma direção, eu vou para a Europa, eu vou morar na Europa. Fica aquela alegria toda, né? Aquela euforia, dizendo, conta para os amigos, agora eu vou morar na Europa, agora eu estou mudando. E de repente, quando você chegar lá, você vai encontrar as dificuldades. Em primeiro lugar, da cultura, da adaptação, da renda, do trabalho que você vai ter que conquistar, do local para morar, dos trâmites legais, e aí de repente
toda aquela euforia, aquela alegria se transforma em dor de cabeça, em desafios. Ou seja, se você não entendeu a tua missão, você vai, lá no sul diz, vai florear tudo, vai parecer um mar de rosas e você não vai se dar conta que naquela missão também existem embutidas nelas muitos desafios, muitos níveis de dificuldade para você superar, vencer e assim por diante. Então, queridos, a gente tem que entender uma coisa, que quando Deus nos dá uma missão, a gente precisa estar pronto para compreender a totalidade da missão. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas não entendem é aonde está o desenrolar da sua missão. Ou seja, quando Deus nos dá uma missão, para onde é? A gente aprende muito lendo a palavra que Deus, ele primeiro criou a terra e depois criou o homem. Ou seja, antes de Deus colocar o homem aqui, primeiro ele preparou um lugar. Então, a nossa missão, ela tem um local. E eu preciso entender isso. Aonde é o local da minha missão? Por quê? Porque às vezes eu estou deslocado. Por exemplo, esses dias eu preguei e usei a explicação de um peixe. Um peixe não foi feito para viver fora d'água. Antes de Deus criar o peixe, ele criou um ambiente para o peixe. O peixe ele vai fazer coisas extraordinárias dentro da água, mas no seu ambiente, no seu local. Então eu preciso ver isso. A minha missão, ela também está ligada a um local, a um ambiente. E qual é o local? Qual é o ambiente? Porque, queridos, se nós estivermos no ambiente errado, nós não vamos prosperar. E é isso que as pessoas não entendem. Elas não estão conseguindo ver. Elas dizem assim, eu estou passando uma luta, eu estou numa dificuldade. Por quê? Porque ela não está conseguindo enxergar o porquê daquela luta, o porquê daquela dificuldade. Vou usar o exemplo do peixe de novo. Usando o exemplo do peixe, você conseguiria, se um peixe falasse, imaginar um peixe fora d'água e dizendo assim, eu estou passando mal nesse lugar, as coisas aqui não é o meu lugar, não está dando certo, o que está acontecendo? Ou seja, é muito fácil de ver, quem está de fora está enxergando. Ele está fora d'água, ele está fora do seu ambiente. Agora, se você jogá-lo na água novamente, aquele peixe ali, ele recupera as suas forças e sai, e entra mar adentro. Então, nós temos também que reconhecer isso, que às vezes a pessoa está passando luta, por quê? Porque está fora do seu ambiente, mas ela não consegue ver isso, está vendo? O que nós estamos falando nesses dias aqui? Abre os meus olhos para ver, e os meus ouvidos para entender, ouvir e entender. Então eu estou usando ouvido no sentido de entendimento. Por isso que, às vezes, as pessoas estão tentando sair dos seus problemas, mas elas não conseguem achar a solução, elas não conseguem ver a luz no fim do túnel, elas não conseguem ver a saída daquele problema, elas não conseguem ver como fazer para mudar uma situação. Agora veja, a gente tem que entender, esses dias eu preguei sobre isso e eu creio que isso aqui seria uma coisa interessante de você parar para pensar. A nossa missão, ela só vai se tornar bem-sucedida se aquilo se tornar um alvo, uma obsessão na nossa vida. Ou seja, se não houver assim uma dedicação extraordinária, as coisas não vão acontecer. Às vezes as pessoas querem resultados extraordinários com um trabalho medíocre. Elas não estão conseguindo ver isso. Elas ficam se queixando que as coisas não rompem, que as coisas não vão, que as coisas não funcionam,
Mas o que elas não estão conseguindo ver é que elas não estão fazendo aquilo, não estão dando o seu melhor, aquilo não é uma obsessão na sua vida. E nós temos que entender isso aqui, queridos. Por quê? Porque a nossa missão para ser bem-sucedida, ela tem que se tornar uma obsessão para a gente. Eu vejo Paulo. Paulo, ele deu tudo. A obsessão de Paulo era pregar o Evangelho. Essa era a sua obsessão. E veja, Paulo teve muitas lutas e muitas dificuldades. Muitas vezes foi preso, mas ele conseguiu superar tudo aquilo. Por quê? Porque ele estava 100% focado. Aquilo tinha se tornado uma obsessão, por isso então ele conseguiu se superar. Ele conseguiu contornar todas as dificuldades, ele conseguiu contornar todos os obstáculos, ele conseguiu contornar e vencer todas as objeções. Por quê? Porque ele estava obcecado. A vida dele era de Cristo e ele precisava pregar o Evangelho. Agora, a gente também precisa ver uma coisa, e você tem que enxergar isso. Às vezes as pessoas, eu digo assim, elas são um pouco bobinhas, parece, sabe? No sentido assim que elas não têm uma dose de realidade na sua vida, elas não conseguem ver isso. Por exemplo, já vi muitas pessoas que estão trabalhando de funcionário numa empresa e o sonho delas é ser um empresário, ser dono do seu negócio. Um dia eu estava falando com uma pessoa e essa pessoa disse que não estava mais trabalhando de empregada porque ela ia empreender. Deus tinha para ela um trabalho para ela fazer, ela ia montar um negócio e tal. E eu perguntei para ela, irmã, e eu perguntei para essa pessoa, e qual é o negócio que você vai montar? Porque, veja só, ela saiu do trabalho, estava sem receber e disse que não iria voltar a trabalhar de empregada, de funcionária, porque Deus tinha falado com ela que ela seria uma empresária. Tudo bem. Aí a minha pergunta para ela foi, muito bem, qual é o negócio que você vai fazer? Ela disse, não sei porque Deus não me disse ainda. Quer dizer, já estava quase um ano sem trabalhar, ia fazer um negócio que ela não sabia. Ou seja, já não estava trabalhando e ia fazer um negócio que ela nem sabia o que era. Segunda coisa, eu perguntei, qual é o dinheiro que você tem para montar esse negócio? Pois é, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro está acabando. Então, queridos, aí a gente fica vendo o seguinte, que às vezes falta um pouco uma dose de realidade. Sabe? Eu não estou dizendo que não estou de forma nenhuma diminuindo o sonho de uma pessoa, e quem sou eu para fazer isso ou condenar alguém por isso? Mas só que assim, ó, Deus ele trabalha de uma maneira sábia e a gente precisa enxergar isso. Então, por exemplo, se a pessoa vai montar uma empresa e ela está trabalhando de funcionária numa empresa, a primeira coisa que ela tem que ter é o seguinte, Deus tem que dar um projeto para ela. Para quando ela sair dali, ela ter um projeto, eu sei o que eu vou fazer. Segunda coisa, ela tem que ter juntado um dinheiro para começar o seu negócio. Não tem como, sabe, sair de um lugar sem dinheiro, sem projeto, para ser um empresário do quê? Com que recurso? Então, a gente tem que ver o seguinte, que a gente precisa de preparação. A nossa missão, ela tem uma parte que se chama preparação. Por exemplo, se você um dia quiser ser um pastor, você precisa se preparar para isso. Você quer ser um missionário, você precisa se preparar, você tem que enxergar isso. Porque senão, queridos, se o Senhor não abrir os teus olhos, você vai se tornar uma pessoa frustrada e vai culpar a Deus. Me disseram que eu ia ser um missionário, isso não aconteceu, eu tentei, deu tudo errado. A minha pergunta para essa pessoa seria, de quem é a culpa? A culpa é daquele que liberou uma palavra para a tua vida? A culpa é de Deus?
ou a culpa é sua que não se preparou? Porque às vezes a gente olha o culpado é o outro, não sou eu. Às vezes nós estamos sempre assim, ó, apontando aquele lá, ó. Foi ele que me deu uma profecia que não se cumpriu. Pois bem, mas aí que está. Quando a gente recebe uma profecia, a gente tem a obrigação de caminhar na direção do que foi falado para que ela se cumpra, para que ela se cumpra. Então, a nossa missão, ela vai ter fases de preparação. Eu preciso ver isso, certo? Eu preciso ver que se eu realmente quero fazer algo grandioso, eu tenho que estar preparado. E eu preciso estar me preparando. Às vezes, também a gente não entende uma coisa, que toda missão, ela também conta com oposição. Você tem que saber isso, você tem que ver essas coisas. Porque, quer ver uma coisa? As pessoas, por não entenderem as coisas que Deus falou com você, elas podem não concordar contigo. Então você tem que estar preparado quando você tem uma missão para lidar com a incompreensão das pessoas. Por quê? Porque não foram elas que ouviram a voz de Deus. Não foram elas que receberam a palavra profética. Foi você. Então, você tem que entender que os teus familiares e até mesmo teus amigos, eles podem não compreender as coisas que você está fazendo. E você tem que estar preparado para lidar com esta incompreensão. O que você não pode é reagir errado ou desistir da sua missão porque os outros não estão entendendo o que você está fazendo. Porque a verdade é uma, sabe, muitas vezes as pessoas são bem intencionadas, mas a gente tem que entender o seguinte: a nossa missão é algo entre nós e Deus. Deus falou conosco, então nós temos que prestar contas para Deus e temos que entender uma coisa, que as pessoas não são obrigadas a concordarem com a gente. E nós não devemos esperar isso delas. Nós devemos obedecer a Deus e seguir em frente. Também temos que saber uma coisa, queridos. Nós temos que ver isso, que a nossa missão sempre vai ter um inimigo. É assim. Entenda bem. Sempre vai haver um inimigo, porque a missão foi dada por Deus. E quando uma missão é dada por Deus, sempre tem um inimigo para tentar nos atrapalhar, nos atrasar ou nos impedir de cumprir a nossa missão. Eu preciso ver isso. Porque senão, por que eu estou falando isso? Se eu não conseguir ver isso, eu posso chegar à conclusão que eu estou fora do propósito, que eu estou fora da direção, que as coisas estão difíceis porque eu não estou na direção de Deus, e não é nada disso. Você está entendendo? Por que tantas pessoas saem da direção de Deus, retrocedem? Por quê? Porque elas não entenderam a sua missão e todas as coisas que estão juntas neste pacote. Veja, Deus falou com Jeremias, e o que Deus falou para Jeremias foi muito claro. Jeremias, a todos a quem eu te enviar, tu vai ir. E tudo que eu te disser, tu vai dizer. Tudo que eu te ordenar, tu vai dizer. Ou seja, ele já tinha falado para Jeremias que Jeremias tinha que ir aonde Deus mandasse e falar o que Deus tinha mandado. E só para a gente encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. A nossa missão, ela sempre está conectada a um lugar de provisão. Então, o que acontece? O único local onde a provisão financeira está garantida é no local da nossa missão.
Ou seja, se você estiver no local da sua missão, você também vai estar no local da sua provisão. Então você precisa ver isso, porque Deus, ele não se engana. Quando ele manda a gente fazer alguma coisa, ele já sabe que nós vamos ser bem-sucedidos. Tá bom, queridos? Vamos orar agora. Então, todos os dias eu quero trazer um ensino para vocês, pedindo a Deus: Deus, abre os meus olhos para ver e os meus ouvidos para ouvir. Às vezes é isso que está faltando. Eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo ver a saída do problema. Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. E aí, queridos, a falta de sabedoria ou a falta de visão, a falta de entendimento, ela acaba prejudicando você. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos abordar muitas coisas, de várias coisas, e vamos orar para que Deus abra os nossos olhos para a gente ver e os nossos ouvidos para a gente ouvir. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Muito obrigado por este momento tão precioso aqui na Tua presença. Eu oro, meu Deus querido, para que o Senhor abra os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir. Eu peço, querido Deus, que o Senhor nos dê entendimento. E hoje nós falamos sobre a nossa missão. E a nossa missão, Senhor Deus, ela é um propósito, um projeto, faz parte do desenho do Senhor para a nossa vida. E infelizmente, Senhor, muitas pessoas não conseguem ainda saber qual é a sua missão. Elas não conseguem ver a missão do Senhor nas suas vidas e nem entender qual é o seu propósito. Por isso, nesse momento, Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor abra os olhos do teu povo para ver e os seus ouvidos para ouvir. Eu oro para que todo aquele que está confuso, não sabe qual é a sua missão, qual é seu ministério, eu oro para que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra os seus olhos e os seus ouvidos para ver e entender. Pai querido, em nome de Jesus, nesta hora nós repreendemos tudo aquilo que turba o entendimento, que não deixa turvo o entendimento. Eu oro para que o Senhor tire tudo aquilo, todas as escamas dos olhos do teu povo, para que o teu povo possa ver e entender. Eu oro também, querido Deus, nesse momento pela vida dos pastores, pelas suas famílias, seus ministérios, suas finanças. Eu oro nesse momento, Senhor meu Deus, pela vida do profeta Vinícius, da profeta Ariane. Eu oro pela sua casa. Eu oro para que o Senhor os proteja, blinde a sua mente e, Senhor meu Deus, guarde o seu coração e os ajude a andar sempre no centro da tua vontade. Eu peço, meu Deus querido, que o Senhor os proteja, os livrando de toda a influência que seja contra o propósito do Senhor na vida deles. Eu oro para que o Senhor guarde seus corações dentro do propósito. Também, meu Deus querido, nesse momento, nós cancelamos toda sentença contrária, toda palavra maldita, toda praga rogada, toda magia, feitiçaria, encantamento. Nós repreendemos o espírito da escassez, o espírito do atrapalho, da perda, do prejuízo. Nós repreendemos agora todo o mal em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor estenda a sua mão para abençoar o teu povo. Clamo, meu Deus querido, que o Senhor ajude, Senhor Deus, a cada um na sua superação. Também, meu Deus querido, nesta hora nós repreendemos do alto da cabeça até a sola dos pés todo tipo de câncer, os linfomas, melanomas, carcinomas. Repreendo em nome de Jesus Cristo todo mal. Eu ordeno agora, eu falo ao espírito do câncer, saia desta vida. Saia desta vida em nome de Jesus. Fica curado agora, meu irmão, minha irmã. Receba o poder de Jesus que restaura a tua vida e te livra do câncer. Eu repreendo também toda doença cardiovascular, a pressão alta, a arritmia, a taquicardia. Eu repreendo em nome de Jesus o AVC, o infarto.
Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estende a tua mão e abençoa teu povo, Senhor. Libera teu favor sobrenatural. Meu Deus e meu Pai, eu peço agora, meu Pai, para que o Senhor visite aqui cada um que está aqui, tocando nos rins, no fígado, no pâncreas, trazendo, meu Deus, a cura divina na vida deste irmão e desta irmã. Aleluia, Senhor. Eu repreendo todo problema no fígado, em nome de Jesus. Você que está sentindo assim a boca seca, seja curado. Todo problema que esteja no teu fígado, saia agora. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo nesse momento todo mal contra a tua vida. Eu repreendo agora toda dor de cabeça, toda perturbação, todas as dúvidas, todos os medos, todas as angústias e ansiedades. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu estou vendo já uma unção caindo. O Senhor curará pessoas aqui esta noite. Aleluia, Senhor. O joelho direito, na parte de dentro do joelho, eu vejo uma unção ali, um bálsamo, tocando, trazendo restauração. Aleluia. E olha só, tem algumas pessoas que estão com uma dor na perna, atrás, na coxa da perna. É interessante, esta dor é uma dor ardida, parece queimada, uma coisa que, sabe, uma queimação. Fica curado deste mal, seja livre disto nesta noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir aqui para o Senhor que nos conceda mais sabedoria. Senhor, nós precisamos de mais sabedoria, assim como nós estávamos vendo esta noite, estas instruções sobre a missão. E eu vejo, Senhor Deus, que nós precisamos de mais sabedoria, Senhor Deus, para ter uma vida mais tranquila. Muitas vezes as perturbações é por falta de sabedoria. Eu repreendo agora tudo aquilo que tem trazido direcionamentos errados. Eu oro, meu Deus, para que todas as direções erradas que foram lançadas na nossa vida sejam quebradas, porque nós não queremos andar em direções erradas, nós queremos andar na direção certa, em nome de Jesus. Também vejo aqui, tem pessoas que têm andado angustiadas, parece que o peito chega a doer mesmo. Eu repreendo isso na sua vida, fique livre disso. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te abençoo, que o Senhor, Ele te conceda paz no teu coração, que o Senhor te dê descanso, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu oro também, meu Deus, nesse momento, pedindo ao Senhor, que o Senhor nos guarde do mal, nos livre das garras dos demônios. Pai querido, eu peço aqui por todos os irmãos que são empresários, lojistas, autônomos, eu peço que o Senhor traga na vida deles um transbordar, um rompimento. Levanta, Senhor Deus, muitas colunas no teu reino, colunas financeiras. Eu oro para que o Senhor levante muitos empresários que se tornem colunas no teu reino. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor os prospere de uma maneira tão abundante, sobrenatural, que eles vão ter muita facilidade para entregar no altar do Senhor aquilo que é o seu melhor para o teu reino, para a glória do teu nome. Eu repreendo nesse momento, meu Deus, toda seta de palavra, toda contrariedade, toda palavra maldita, eu cancelo nesse momento. Também estou vendo aqui alguém que tem sofrido com dores intestinais e às vezes come, fica inchado, se sente estufado. Fica curado disso. Receba a unção de Jesus aí e seja livre deste mal, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nesta hora nós repreendemos aqui todo espírito de acidente por ar, mar e terra. Repreendo acidente nas ruas, estradas, rodovias, rótulos, cruzamentos, entroncamentos, engarrafamentos, carros desgovernados, imprudência no trânsito. Eu repreendo a agressão, o assalto, o sequestro, o roubo, o furto, o golpe, o prejuízo, a bala perdida. Eu repreendo, Senhor Deus, toda obra maligna
em nome de Jesus. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada irmão que aqui está e em nome de Jesus eu os abençoo. Amém, Senhor, e amém. Queridos, deixa eu lembrar vocês, neste domingo nós teremos um culto especial, a sequência dos cultos, progresso contínuo no Senhor. Na parte da tarde teremos o nosso seminário de cura divina. A partir das 15 horas você está convidado. E neste seminário nós falaremos sobre o ministério dos anjos. Lembre-se, os anjos estão aí para nos servir. Eles são servidores públicos e estão para ministrarem as nossas vidas. Mas nós precisamos entender como que isto funciona, como que nós nos relacionamos com isso, porque a gente não pode orar para os anjos. Veja, nós não podemos orar para os anjos, mas nós vamos entender o papel dos anjos e como nós podemos usá-los a nosso favor debaixo dos comandos do nosso Deus, certo? Os anjos ouvem a voz do Senhor. Grava isso, mas você vai aprender no seminário como discernir. Eu digo para vocês, é muito fácil você reconhecer um demônio quando ele está agindo na vida de uma pessoa, porque a pessoa se transforma, muda de feição, a voz muda e fica ali numa condição lamentável. Mas também quando os anjos estão agindo, nós podemos discernir. E também, se Deus quiser que a gente veja, nós podemos ver. Mas isso é uma coisa que compete a Deus. Agora, nós podemos discernir a ação dos anjos e também usar a ação dos anjos a nosso favor em todas as áreas da nossa vida. Os anjos também estão ativamente envolvidos na cura divina. Então, você, meu irmão, minha irmã, que tem desejo de aprender mais e de ser usado por Deus, eu te convido, você não pode ficar de fora deste seminário. Tenham todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até amanhã, 6 horas da madrugada. Aliás, 6 não, 15 para 6, 5h45 nós estaremos aqui querendo Deus. Então, até lá. Deus te abençoe. Fica com Deus. Boa noite. Amém e amém.